Fala galerinha, bora dar continuidade aos nossos assuntos aqui para essa prova de recuperação semestral. Na aula de hoje a gente já vai começar falando sobre divisibilidade, que é um assunto que está intimamente ligado com os números naturais, né? Porque a gente está pensando sempre em operações com os números naturais. Divisibilidade é um assunto que precisa ser falado sobre divisões exatas. Então, para existir essa ideia de divisibilidade, múltiplo divisor, precisa, para começo de tudo, de uma divisão exata, ok? E o que é uma divisão exata? Uma divisão exata é quando o resto dessa divisão é zero, beleza? Então aqui você tem um exemplinho que eu coloquei aqui do lado, ó. 36 dividido por 2 dá 18, faz a continha, tará, tará. Aqui o resto deu zero. Então, para eu saber se uma divisão é exata ou não, eu faço a divisão e vejo se o resto deu zero. Se o resto deu zero, a divisão é exata, ok? Não sobra nada. E nessa divisão exata, eu posso falar alguns termos. Por exemplo, aqui o 36 dividido por 2 é o 18, resto zero. Então, eu posso dizer que o 36 ele foi divisível pelo 2, porque o resto deu zero. Ok? Se o resto não tivesse dado zero, eu dizia que o 36 não era divisível por 2. Ok? Outra coisa que eu posso falar é que o 2 ele é o divisor do 36. Outro termo que a gente pode utilizar é o seguinte: em vez de dizer que o 36 é divisível por 2, eu posso dizer que o 36 ele é múltiplo do 2. Então, todo número que é múltiplo do outro é porque ele é divisível, beleza? Então, existe essa relação entre múltiplos e divisores. Certinho? Tá comigo? Tá comigo? Bora lá! Comentário importante. O 1, ele é um divisor universal. O que significa ser divisor universal? Todo número dividido por 1 dá resto zero. É uma divisão exata. Tranquilo? Para a gente poder falar, caminhar mais sobre essa ideia de múltiplos divisores, a gente precisa estabelecer uma ideia que é muito importante. Que ideia é essa? É a ideia dos números que são primos. Números que são primos são números que só possuem dois divisores. Um deles é o 1, porque é o divisor universal. O outro vai ser o próprio número, porque todo número é divisível por ele mesmo, ok? Então, aqui eu coloquei uma lista desses números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, ok? Esses números primos são números super importantes. Por que que eles são números importantes? Porque eu vou te mostrar que todos os números eles são formados por números primos. Fechou? Vou deixar até uma curiosidade. O 1, ele é um número primo? Pensa aí. Ah, professor, sim, ele possui um que é o divisor universal, que é ele mesmo. Então, ele possui um divisor, que é o 1, que é o 1, que é o divisor universal, e ele mesmo, que é o próprio 1. Mas qual que é a definição? O número primo, ele possui dois divisores, por isso que ele não está nessa lista, ok? O 1 só possui um divisor. Curioso, né? Realmente. Outro detalhe, o 2 é o único número que é primo e é par, ok? Ele é o único par que é primo. Fechou? Maravilha. Agora, bora adentrar um pouco mais nisso que eu te falei. Todo número ele é formado por números primos? Sim, ok? Se o número não é primo, a gente diz que ele é composto. Composto de quê? De números primos. Olha aqui o exemplo, o 12. O 12 não entra nessa lista dos números primos. Por quê? Por causa do seguinte, o 12, ó, o que eu vou escrever. O 12, se eu for fazer uma lista dos divisores dele, eu vou observar que o 1 entra nessa lista. Por que que o 1 entra nessa lista? Uai, porque o 1 é divisão universal. Então, maravilha. Outro detalhe, o 2, ele divide o 12? Exatamente, dá resto zero? Sim. Então, ó, 2. No próximo quadrinho eu vou te dar umas dicas de como você verifica se o número é divisor ou não de outro. Fechou? Aí, ó, o 2. E aí eu já posso colocar o próprio 12, ok? E existem outros, mas aí a ideia é, número para ser primo só tem
2. Ele já, aqui já tem 3. Fechou? Então ele com certeza não é primo. Beleza? Aí vamos lá. Tem um trem chamado fatoração em números primos. A fatoração em números primos é esse trem que a gente coloca um número e uma barrinha. Essa fatoração em números primos, como que a gente faz e para que que ela serve? Eu vou te mostrar como que faz, depois eu te explico para que que ela serve. Então, como que você faz? Você pega o número e coloca a barrinha. À direita dessa barrinha só vai ser colocado números que são primos. Então, já sempre que você for fazer uma fatoração, escreve aqui os primos, ó. Aqui essa listinha, 2, 3, 5. Aí você continua, 7, tará, tará, tará. E aí, o que que você vai fazer? Sempre você vai pegar o número que está aqui à esquerda da barrinha e dividir por esse número primo que você vai colocar aqui, ok? Aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Então, primeiro começa pelo primeiro número primo, o 2. O 12 é divisível por 2? É, a divisão dá exata. Então, você coloca o 2 e faz a operação. Então, vai ficar assim, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Aí, coloca o resultado aqui embaixo do 12. Aí, ó, dá para continuar dividindo por 2? Dá, então continua, ok? Então, ó, 2, 6 dividido por 2 dá 3. Coloca o 3 aqui embaixo. O 3 é divisível pelo 2? Não. Então, você vai parar de dividir por 2 e vai para o próximo número primo. E assim você vai seguindo. Ah, se o 3 não desse para dividir por 3, vai para o próximo número primo, 5, e assim sucessivamente, ok? Aí aqui você vai colocar o 3, porque aqui vai dar para dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Quando você chega no 1, aí você para a sua faturação. Aqui, ó, parou. Show! Qual que é a ideia por trás disso? Para que serve a faturação? A faturação serve para o seguinte, para eu indicar que esse cara que está aqui, o 12, ele é a multiplicação desses números primos, 2 vezes 2 vezes 3. Eu posso escrever o seguinte, que o número 12, ele é 2 vezes 2 vezes 3. Bora utilizar a notação de potência para ficar bonitão? Ó, 2 vezes 2 é o 2 repetindo duas vezes na multiplicação. Então, ficaria 2 repetindo duas vezes. Show! 2 elevado a 2. Vezes o meu 3. 3. Aqui, o expoente do meu 3 poderia colocar 1, que é o 3 repetindo uma vez. Quando não aparece o expoente, é porque esse expoente é 1, né? Tranquilo? Então, ó, posso escrever sem colocar o 1 e tá tudo bem. Show? Lembra que eu te disse que os números primos eles formam todos os outros números? É isso, ó. O 12, ele é a multiplicação de números primos. Então, os números primos, eles formam todos os outros números, ok? Isso quando a gente pensa nos números naturais, fechou? Maravilha! Tranquilo, galerinha? Fechou? Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat, pode mandar no meu Instagram que eu coloquei lá no primeiro vídeo, tem lá meu Instagram embaixo do meu nome, fechou? O importante é não ficar com dúvida, beleza? Massa. Lembra que eu te falei que o 12 ele possuía o 2 como divisor, o próprio 12? Como é que a gente pode estabelecer critérios para eu saber quem são os divisores de um número? Tem alguns macetes que são os critérios de divisibilidade. Deixa eu te mostrar alguns aqui, ó. Os principais, os mais importantes, ok? Então, ó, o primeiro é o critério de divisibilidade por 2. Quando que um número ele vai ser divisível por 2? Quando o último dígito for par, ok? Então, por exemplo, olha aqui para o 412. 412. 412, ele é divisível por 2? O que que você vai fazer? Olha para esse último dígito por 2, ok? O 2 é par? É. Então, o número como um todo, 412, vai ser divisível por 2. Beleza? O 35? Não, o 35 termina com um número ímpar. Se ele termina com um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Simples assim? Simples assim. Beleza? Prof, e o do 3, como é que funciona? Ah, o do 3 você vai somar os algarismos. Então, se você somar e o resultado dessa soma for divisível por 3, o número como um todo também é divisível por 3. Prof, não entendi. Olha só o 27. 27, eu vou fazer bem assim.
Eu pego os algarismos, o 2 e o 7 e somo. 2 mais 7. 2 mais 7 dá quanto? Dá 9. 9 é divisível por 3? Sim, 9 é divisível por 3. Então, se o resultado da soma 9 é divisível por 3, então o número como um todo também vai ser. O 27 também é divisível por 3. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Olha só, o critério. Ó, bora testar em outro, né? Por exemplo, o 118. Quando você soma os algarismos, 1 mais 8. Então, 1 mais 1 mais 8. Aqui vai dar 10. 10 é divisível por 3? Aí você pode até usar de novo a técnica, né? Eu ficaria 1 mais 0. 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. E aí, 1 é divisível por 3? Não, ok? Então, o 10 não vai ser. Se o 10 não é, o 118 também não é. Então, o 118 não é divisível por 3. Se o número tiver três classes, por exemplo. Três classes, professor? Lembra daquela ideia que eu falei lá na primeira aulinha? Se não, volta lá. Então, três classes, por exemplo, número 290.324. Como que eu saberia se esse número ele é divisível por 3? Eu pegaria e somaria 2 mais 9 mais 0 mais 3 mais 2 mais 4 e veria se o resultado seria divisível por 3. Ué, professor, faz aí. Bora, ué. Então, ó, soma todo mundo aí. Ó, 2 mais 4 dá 6. 6 mais 3, 9. 9 mais esse 9, 18. 18 mais 2, 20. Então a soma deu 20. 20 é divisível por 3? Você pode usar de novo a técnica. 2 mais 0, 2. 2 é divisível por 3? Não. Então, o 20 não é divisível por 3. E se o 20 não é divisível por 3, o número também não é divisível por 3. Tranquilão? Fez sentido? Show de bola! Bora lá seguir. Ó, o critério de divisibilidade por 4. Como é que a gente vai fazer? O critério de divisibilidade por 4, você vai ver se os dois últimos números eles são divisíveis por 4. Se for, perfeito. O número como um todo também vai ser divisível por 4. Então é só você olhar os dois últimos algarismos do número. Então, ó, olha para o 118. 118. Olha para o 18, os dois últimos dígitos. 18 é divisível por 4? Não. Se não é divisível por 4, então o 118 como um todo também não é. 360. Ó, termina em 60. O 60, ele é divisível por 4? Uai, o 60 é. 60 dá para dividir por 4 e a divisão vai dar resto zero. Perfeito. Então, o 360 também é. Então, você pode ter um número esquisitão. Então, 3, 7, 2, 8, 9, 0, 8, 1, 8, 1, 2. Pronto. Esse número aqui ele tem quantas classes? Ó, tem uma, duas, três classes. Quantas ordens? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens. Beleza? Ele vai até a casa dos milhões, né? 372 milhões, 890 mil, 812. Fechou? Show. O que é que eu quero que você saiba? E aí, esse número aqui, ele é divisível por 4? É só você olhar quem? Ah, os dois últimos dígitos. Só vou olhar aqui, ó, 12. Fechou? Massa. Todo número para ser divisível por 4, ele vai ser divisível por 2 também, né? Porque se um número é divisível por 4, tem que ser divisível por 2. Por quê, professor? Se eu for fatorar o 4, eu vou perceber que na fatoração dele vai aparecer o 2. Ok? Show de bola. Deixa eu apagar esse trem aqui. Perfeito. Olha só, o critério do 4, ok? Show. O do 5, é só você ver se o número termina em 0 ou em 5. Se terminar em 0 ou em 5, é divisível por 5. Por exemplo, o 27 é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 5 nem em 0.
O 360, terminou em zero, ok? O 35, sim, terminou em 5. O critério de divisibilidade do 6. O do 6 é só você pensar, olha só o que eu acabei de falar do 4. É a mesma coisa que serve para o 6. O critério do 6 é o seguinte. Quando eu pego 6 e eu fatoro, eu percebo que vai aparecer 2 e 3. Então, para ele ser divisível por 6, um número, então aqui eu faria a fatoração certinho, tudo, eu teria que ver se ele é divisível por 2 e por 3. Show? Só isso, prof. Só isso. Ó só, ó só. Então, para ver se ele é divisível por 2, veja se o número é par. Para ver se é divisível por 3, a soma tem que ser divisível por 3. Então, por exemplo, 27. 27 é divisível por 6. Aí testa, pô, 27 é divisível por 3, que a gente já falou. E é divisível por 2? Não, porque ele não é par. Fechou? Então ele não vai ser divisível por 6, porque tem que atender os dois requisitos. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ó, 360. 360, ele é divisível por 2? Termina em zero. Zero é par, então é divisível por 2. Então, ó, bora aqui marcar um check, ok? Um check. Tururu, tururu, tururu. Check, é divisível por 2. E é divisível por 3? É. 3 mais 6 mais zero dá 9. 9 é divisível por 3, então esse número vai ser divisível por 3. Check também. Ele é divisível por 2 e por 3 é divisível por 6. O do 8, o do 8 é parecido com o do 4. Então, se o do 4 você olhava os dois últimos dígitos, o do 8 você vai olhar os últimos 3 e ver se é divisível por 8. O do 9 é parecido com o do 3. Então, o do 3 você somava e via se é divisível por 3. O do 9 é a mesma coisa. Você vai somar e ver se é divisível por 9. E o do 10? O do 10 você vai ver se ele termina com zero. Se terminou com zero, é divisível por 10. Então, esses são os critérios de divisibilidade mais importantes. Beleza, galerinha? Ó, para a aula não ficar muito grande, eu vou cortar aqui. Na nossa próxima parte da aula, eu vou falar sobre múltiplos e divisores. Vou dar uma aprofundada nisso que a gente já está falando. Agora, sabendo os critérios de divisibilidade, vai ficar muito mais tranquilo. Beleza? Então, segue com a nossa aulinha e bora lá pro próximo vídeo. Dá uma pausa, bebe uma água, dá uma espreguiçada, levanta e vamos lá. Fechou?